E eu começo, né, Papa, com a escalação. Porque, assim, o Flamengo, o Felipe Luiz colocou. O primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo ruim, na minha opinião. Inclusive, o Vasco teve melhores momentos no primeiro tempo do que o Flamengo, de forma geral. No segundo tempo, quando ele coloca a cavalaria, até melhora um pouco. Alguns jogadores não entraram muito bem, mas o Flamengo deu uma boa melhorada, porque. O Flamengo entrou no jogo, ali, aquele momento o Flamengo entra no jogo. O Flamengo faz as trocas e o Vasco também teve que trocar. E aí a diferença de elenco. O Flamengo tem mais elenco, o Vasco tem menos elenco. Então, obviamente, o Flamengo conseguiu ser melhor naquele momento ali na reta final do jogo, 30 para frente, 25, 30 para frente. Mas assim, o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim. E as escolhas do Felipe, na minha opinião, elas foram ruins. Por quê? Gente, o jogador hoje não pode jogar 3 jogos seguidos. A gente não tá falando de uma sequência absurda de jogos, tá? A gente veio de uma data FIFA. Teve jogo contra o Juventude, o jogo contra o Estudiantes, e aí você tem um clássico no Maracanã, o jogo contra o Estudiantes foi no Rio de Janeiro. O próximo jogo contra o Estudiantes é só na quinta-feira. Então, assim, não pode... Eu entendo que quando você tem um elenco, você tem que rodar esse elenco. Mas quando você mexe demais, você coloca jogadores que não estão habituados a jogar juntos, obviamente que as dinâmicas, elas não existem, né? Porque aqueles jogadores não estão habituados a fazer jogos juntos. Então, assim, ou eu sou muito da linha, né, que o Tite falava, que para você dar oportunidade para jogadores, você tem que deixar pelo menos uma boa estrutura. Você muda 2 jogadores, 3, mas você fazer tantas mudanças como foram feitas para esse primeiro tempo contra o Vasco, eu acho que é um pouco inexplicável, né? O De La Cruz, por exemplo, o De La Cruz não pode jogar 2 jogos seguidos. Raíza, só para falar, só tem atrapalha uma demais ali, o Flamengo. Tem uma carga ali em cima do Carrascal, tá? Tem eu acho que não teve carga. Nem o Carrascal reclamou, eu acho que não teve nem o Carrascal reclamou. Ele não reclama porque ninguém reclama no Flamengo. Ninguém reclama no Flamengo de nada. Não, ontem os jogadores do Flamengo estavam reclamando bastante. No joelho do Prata. Aquela entrada no joelho do Prata não era... O Nuno saiu no primeiro tempo machucado. A gente o Nuno teve que sair no intervalo do jogo com aquela pegada do Bruno Henrique. Acontece. Assim, a gente pode falar de alguns lances. Eu acho que não teve nenhum erro de arbitragem nesse jogo. Eu acho que a arbitragem foi limpa, não teve nenhum erro. A gente pode falar sobre esses lances do Plata também, outros lances. Mas, assim, eu acho que o Flamengo saiu da Copa do Brasil, né? Aí muita gente falou assim, o Flamengo não estava tão focado na Copa do Brasil, por isso que foi eliminado pro Atlético Mineiro. Eu sou totalmente contra esse discurso, tá? Mas era isso. Porque ia priorizar o Campeonato Brasileiro. Poxa, não consegue jogar 2 jogos no Maracanã seguidos, sabe? Com tempo. Você pode mexer 2, 3 jogadores, mas fazer tantas mexidas... Everton Cebolinha, Carrascal, Bruno Henrique como centroavante de novo, que não funciona. A partida do Bruno Henrique foi pífia. Foi horrorosa a partida do Bruno Henrique. Não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada. Então, o primeiro tempo do Flamengo foi péssimo. Foi muito, muito ruim o primeiro tempo do Flamengo. Né? Teve essa jogada aí do gol, mas só isso. Depois, no segundo tempo, o Vasco foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Foi melhor, foi melhor. O Flamengo, mas, assim, quando o Flamengo faz o gol com 10 minutos, o Flamengo não era melhor. Era um jogo equilibrado. Era um jogo até meio que sem chance ali. E o Flamengo acha... Você falou da saída errada do Rossi. Pra mim, o Léo Jardim sai errado também no início da jogada. Na bola longa, o Vasco fazendo essa pressão mais alta. Tem muito torcedor do Vasco reclamando do Léo Jardim, inclusive. Que não é a primeira vez. O Léo Jardim, pra mim, ele tem um problema que acho que ele parece ter medo do contato. No segundo tempo, inclusive, ele teve várias saídas erradas ali. Que quando o Pedro quase faz o gol, é numa bola que o Royal dá um bico pra cima. Aquela bola claramente é do goleiro. Que ela tá lá em cima. O goleiro, pode usar os braços. Só ele pode usar os braços. Só usar a mão. E ele não sai, deixa pra defesa ali. Esse lance aí, ó. A bola tá dentro da área, não tem ninguém disputando com o Léo Jardim, ele soca a bola. Ele mantém uma bola viva, que era pra ele segurar ali e acabou. Do jeito que tava o jogo, não tinha pressão do Flamengo. O Flamengo deu 4 chutes, se eu não me engano, no primeiro tempo, ou até os 42 do primeiro tempo. Eu tenho certeza que tinham 4 finalizações do Flamengo. 3 no lance do gol, que é o chute do Cebolinha, o chute do Plata e depois o gol. Fora isso, o Flamengo tinha dado um chute, que não foi nem na direção do gol, foi uma finalização ali, talvez de cabeceio, alguma coisa assim, que eu realmente não me recordo. Então, assim, não tinha uma pressão do Flamengo. E o Vasco conseguiu. Não sei se vocês repararam, mas o Hugo Moura, teve até um lance no segundo tempo, o Hugo Moura estava subindo para pressionar o Rossi. Não era o Verratti e o Coutinho, não. O Diniz montou um esquema onde ele baixava um pouquinho o Verratti e o Coutinho. O Hugo Moura, até o Rossi quase que perdeu a bola pro Hugo Moura.
O Rossi quase perdeu a bola pro Hugo Moura. O Hugo Moura saía lá de trás para pressionar. E aí mantinha os laterais do Vasco marcando quase que individualmente os pontas do Flamengo, deixava o Barros centralizado e o Vasco conseguiu, de uma certa maneira, anular essa troca de passes do Flamengo. E o Vasco pressionava muitos erros do Flamengo. E aí no segundo tempo, o Vasco perdeu o Robert Renan no primeiro tempo, perdeu o Nuno Moreira no intervalo, ele já tinha sentido uma pancada no primeiro tempo, sai no intervalo. E aí aquele lado esquerdo do Vasco, que normalmente é o lado mais técnico, o Vasco não conseguiu mais ter a posse de bola por ali. Entrou o Gomes, que é um cara que acelera mais o jogo, né? Então, aí o Flamengo foi ganhando o campo, começou a pressionar, aí foi o inverso. A gente vê o Léo Jardim errando saída de bola mais uma vez com os pés, e aí o Flamengo começa a crescer no jogo. Entra Pedro, Arrascaeta e o Vasco cai. Olha o Vasco marcando em bloco baixo. Primeiro tempo, o Vasco marcava lá em cima. E aí o time cansa, você não tem Jair, Tietchan e Thiago Mendes pro meio de campo. Hugo Moura e Cocão, que fizeram um grande jogo, cansaram, o Flamengo começa a subir. E quando o Diniz muda o time, até acho que o Vasco terminou bem o jogo. Porque entra Matheus França, já tinha entrado o Gomes, entra o David e o Vasco volta um pouquinho para a partida. Essa bola que foi do Léo Jardim, que mais uma vez ele não saiu. E aí o Vasco volta a pressionar a saída de bola. Seja é o finalzinho do segundo tempo. E aí o Vasco volta a ter chance com o Matheus França, volta a ter chance com o David, que dá uma chapada de direita também. 44 do segundo tempo tem um escanteio também que sobra, o Matheus França finaliza, a bola explode na defesa. Então até acho que o Vasco terminou, depois das alterações do Diniz, terminou bem o jogo. E eu concordo com o Papa. Há muito tempo que eu não via um Flamengo e Vasco tão equilibrado e aberto. Assim, o Flamengo poderia ter vencido algumas dessas bolas do Pedro, o Vasco poderia ter vencido alguma das bolas do Matheus França. Acho que foi um jogo aberto como há muito tempo e equilibrado como há muito tempo eu não via. Eu entendo que muito disso é porque das escolhas do Felipe Luiz de não entrar com um time completo. Só que o Flamengo ontem, dos 16 jogadores que ele utilizou contra o Estudiantes no último jogo, 14 entraram no jogo de ontem. Não podem não ter começado, mas são jogadores que normalmente entram em campo também. Né? Mas no primeiro jogo, no primeiro turno, também tinha tido uma amostra disso, porque o Vasco tinha começado bem o segundo tempo, né? Sim. O Flamengo foi muito dominante no primeiro tempo, e no segundo tempo o Vasco começou melhor. Jogar um pouquinho melhor. Chegou realmente a ter um certo domínio já no primeiro jogo, então ali já tinha tido... Esse Flamengo, Elan, ele tem essa dificuldade normalmente, faz um bom primeiro tempo e aí no segundo tempo cai um pouco de rendimento. Mas acho que assim, ontem poderia ter empatado, foi o inverso, poderia ter empatado entrando com a cavalaria toda desde o início, tá? Poderia ter acontecido. Mas assim, eu acho que quando você faz tantas trocas, atrapalha muito a dinâmica, porque são jogadores que não estão acostumados a jogar juntos. Mas aí você tem um elenco numeroso. Um elenco bom. Você ter um elenco bom, ele te permite acontecer o seguinte: nossa, eu tenho um ataque muito poderoso aqui, um jogador se lesiona, preciso deste jogador, vou colocar ele em campo. Eu tenho que mudar o jogo, preciso de um jogador de uma característica diferente, eu vou mudar. Não é para você mudar tanta estrutura assim da equipe. O Flamengo jogou com o Léo Ortiz de trocado, né? De esquerda, né? De esquerda, exatamente. Jogou com um ataque que nunca jogou junto. O Bruno Henrique de centroavante de novo. E aí a única jogada que esse time tinha muitas vezes era lançar a bola pro Bruno Henrique. Era chutão pro Bruno Henrique. Várias vezes no primeiro tempo, o Flamengo tentou esticar essa bola pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique conseguia dominar a bola, perdia muita bola, né? Não tinha muita dinâmica. Eu acho que foi assim. E o meu ponto é que daqui a pouco eu acho que a gente vai precisar conversar sobre, vão abaixar o salário desses jogadores, porque eles não podem jogar 2, 3 jogos em sequência. Eu entendo a questão do calendário, você tem que discutir melhorias no calendário, há muitos jogos, mas a gente está falando de um recorte, gente, que não é um recorte gigantesco, e o Palmeiras tinha vencido, então a responsabilidade do Flamengo nesse jogo ela era ainda maior, né? O Flamengo precisava dessa vitória. No primeiro turno, o Flamengo tinha empatado com o Vasco. Então, o Flamengo deixou 4 pontos na mesa. E aí você soma com os pontos que deixou do Grêmio, você soma com os pontos que deixou diante do Santos. Tudo equipes que estão na parte de baixo da tabela. Eu acho que a escolha do Felipe Luiz por mexer tanto no time ontem, logo de cara, ela foi um pouco equivocada. O Flamengo começou e fez um primeiro tempo, na minha opinião, abaixo. O Vasco foi melhor. Olha aqui, eu quero só fazer uma provocação aqui. Provocação no bom sentido, tá? Cadê o gol do Vasco, Pete? Bota pra gente aí, se puder botar ali com os replays. Porque eu vi o Papa falando, né, ontem, logo depois do gol, o nosso grupo falou também em rede social. E eu confesso que eu não tinha observado tão bem. Tendi a concordar de que houve falha do Rossi, que ele fica na indecisão e tal. Mas eu quero botar na tela esse gol. E, Papa, eu quero que a gente seja aqui bem realista e fale o seguinte. O que o Rossi poderia... Olha onde é que a bola vai.
Olha onde a bola vai. Era dele ali, ele tinha que ir lá onde cabeceou o Ryan. Ele ficou no famoso mata-burro. Não, ok, ficou no meio do caminho. Tá bom, mas não dava pra ele chegar. Nessa. Olha lá onde é que a bola foi, cara. Não, mas ele saiu do gol, cara. Nem defendendo o gol, né? Se ele tivesse Então, no gol, talvez ele conseguisse defender. A falha era o seguinte, era dos zagueiros que não foram, que não detiveram o Ryan, mas o Rossi não tinha que ter ido também, é isso. Ficou no meio do caminho, não foi nem ficou, né? Tá bom. E ele faz isso direto. Pois é, e a recorrência, é a indecisão dele, né? É a indecisão. Se mas a bola não era dele. Essa bola lá onde ela foi, olha o balão enorme que ela faz, olha o movimento. E é esse que é a questão. Ciente de que o Rossi tem essa hesitação, os times têm feito isso. O Pedro Raul falou isso no jogo do Flamengo contra o Ceará. O Vaz já tinha colocado a bola na trave com o Puma, que ele cabeceia, o Rossi defende, a bola vai na trave, que também foi dessa maneira, uma bola meio que saindo ali do Rossi, só que pelo outro lado, e depois o Vasco consegue fazer o gol ali com o Ryan subindo muito bem. Acho que a recorrência, né, de lances do Rossi, né? E o defensor pode ficar na dúvida também se o goleiro faz o movimento. Porque uma coisa é o zagueiro já saber que o goleiro ficou, ele vai brigar lá em cima. Outra coisa, o goleiro tá vindo, segurei, ele sai soberano. Pode ter acontecido também, mas ali pro Rossi ele tinha que ficar plantado no gol para tentar evitar um possível cabeceio. Aliás, o possível gol depois do cabeceio. Ele quase tira a bola, né? O Ayrton Lucas pula ali com a cabeça, quase tira. Se o Rossi estivesse no gol, talvez ele pudesse ter defendido essa bola. Teria muito mais chances. No gol era defensável. No gol era bem defensável. Se tivesse no gol, era defensável, né? Ele não tinha que ter saído mesmo. Essa bola não era dele. Essa bola não era do Rossi. Exatamente. Eu acho que ele errou o cálculo. Quando ele viu a bola saindo, já era pra ele falar, não é minha, tá muito forte, tá muito alta. Olha só como é que ela vai alta. Ele demora pra voltar, olha só. A bola já tá passando dele quando ele percebe que ele tem que voltar. E tem o mérito do Ryan também, né? Sim, tem o mérito. E fica olhando. Não, e não é qualquer cobrador, ele tem que conhecer. Tem o mérito. O cara cabeceou ali reto, forte, né? Reto, forte. Tá vendo em câmera lenta, não parece tão forte. Pois é. Ele cabeceou forte. Cabeceio é ótimo. Ele aproveitou bem a falha do muitos times fazem esse lance e o jogador não consegue ganhar no alto, né? Isso, e aí acaba claro. não saindo gol. O Ryan tem total mérito de ter conseguido ganhar essa bola. O caso do gol do Flamengo é mais ou menos isso também. É total mérito, muito mérito do Flamengo, porque finaliza 3 vezes, constrói a jogada, mas passa também por uma falha do Léo Jardim, de uma hesitação, uma insegurança que ele tem muitas vezes de segurar a bola e definir a jogada, que mantém. E aí ele toma, inclusive, uma bola, ele vai pra cortar, o Cebolinha tenta bater por cima porque vê que ele tá fora do gol, exatamente por conta dessa hesitação, e depois da sequência toda. Isso aí, ó. Vasco marcando em bloco alto, ó. A bola tá na mão dele. Bola na mão dele. Na mão dele. Ali não tem por que botar em jogo. E o Cebolinha só finaliza porque ele tá fora do gol. Talvez se fosse isso, nem ia finalizar. E o defensor tava junto com o atacante. Se ele falhasse ali tentando segurar a bola, seria bem menos perigoso do que a falha do Rossi no escanteio, por exemplo. E já que o Ilan falou em provocação rapidinho, só para trazer o ponto aqui também do Felipe Luiz, eu entendo tudo que a Raiz e o Papa falaram, só que o Felipe Luiz ele justificou com o que aconteceu e não com o futuro, essa questão dos jogadores que ele colocou. Ele disse na coletiva, né? Vocês viram que ele precisava colocar jogadores frescos por conta das características do Diniz, que trabalha muito a bola, agrupa muitos jogadores do mesmo lado, e aí tinha que marcar alto nessa característica que ele quer também do Flamengo. E o Felipe Luiz justificou da seguinte forma: muitos jogadores, ele falou isso na coletiva, muitos jogadores não se recuperaram ainda do jogo de quinta-feira, que acabou quase meia-noite, os jogadores chegaram 2 da manhã em casa, e hoje muito calor no Rio de Janeiro também, então eu precisava de jogadores frescos para que pudessem exercer a marcação lá em cima contra um time que é treinado por alguém que tem essa característica muito difícil, então, de encontrar em campo. Ele não justificou pensando no jogo de quinta contra o Estudiantes, falou sobre o jogo anterior, dizendo que muitos jogadores ainda não se recuperaram. Pode ser um ponto também pro Felipe Luiz nessa escalação alternativa aí do primeiro tempo, só para trazer essa provocação, como disse mas estavam todos no banco, né, Bandeira? Estavam no banco porque podem jogar um determinado período. E a cavalaria entrou. Só Varela e De La Cruz que não jogaram. Não inicia, né? Inicia. O Raiz, tá claro. Pra mim tá claro qual foi a ideia dele. Ele achou que o time misto que ele botou ia dar conta. Né? Que esse time faria 2-0 no primeiro tempo, ia ficar sob controle. Sem sacanagem. Eu não acho que isso seja soberba. Eu acho que isso aí na cabeça do Felipe foi isso. O Flamengo tem muito mais elenco que o Vasco. Muito mais. Né? Tanto é que começou em cima, não conseguiu finalizar tanto assim, como disse aqui o próprio Garoni, com razão, mas fez o gol cedo. E aí o cálculo dele era o seguinte: vou fazer um 2-0 no primeiro tempo, pelo menos, né? Que aí, amigo, eu vou administrar. Com tranquilidade. Não tem risco. Ele só ia botar em caso da coisa não dar certo, como não deu.
Aí ele começou a botar. Ele não ia botar ninguém no segundo tempo. Se porventura. Eu acho que ele não botaria os titulares. Ele coloca a cavalaria no início, não consegue exercer essa marcação. O time do Diniz faz um gol tocando a bola. Como a torcida iria reagir também? Poderia dar problema sério também pro Felipe Luiz. Esse time não tá correndo, cadê o preparador físico? Outros questionamentos surgem. Acontece que é um clássico muito equilibrado, 1-1.